Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 8º, Emancipação da Alma, e vamos encerrar hoje o item êxtase, questões 443, 444, 445 e 446. Como eu falo todo encerramento de item, encerrar o item e não esgotar o assunto, porque não tenho capacidade para isso. Se você puder compartilhar esse vídeo, curtir e comentar. Quanto mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamento, mais o YouTube, mais o Facebook recomendam esse vídeo para outras pessoas e pode chegar na mão de alguém que tem esse problema, né, na família e não sabe como lidar. E o Espiritismo explica, por exemplo, a mediunidade estática, certo? Para acompanhar o assunto, você que está chegando pela primeira vez nesse vídeo, recomendo você que estude junto conosco os vídeos anteriores, desde o dia 26 de maio, o filme do dia 26, do dia 27, do dia 28, do dia 29, do dia 30 e o de hoje, para você compreender sonambulismo e êxtase. Amanhã nós vamos falar sobre segunda vista, depois da manhã a gente encerra o assunto segunda vista, e aí nós teremos um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista, que são as considerações de Kardec extremamente necessárias e fenomenais. Você vai ver que incrível que é o resumo que ele faz. Então nós vamos ter desde o dia 26, um compêndio de vídeos sequenciais, que seria interessante que você, eu, nós, enfim, estudássemos desde o primeiro vídeo, tá bom? Desse grupo, né? Já estamos na questão 443 e gravamos desde a questão número 1, que é Deus. Tá tudo lá no YouTube, tá tudo lá no Facebook, tá bom? Vamos lá. 443. Há coisas que o estático pensa ver e que são produto de uma imaginação marcada por crenças e preconceitos terrenos. Essa é a opinião do Kardec aqui, tá? Aí ele faz a pergunta: logo, nem tudo que ele vê é real? E Kardec conhecia algumas pessoas com mediunidade estática e tinha uma concepção acerca daquela situação. Aí ele faz uma consideração. Há coisas que o estático pensa ver e que são produto de uma imaginação marcada por crenças e preconceitos terrenos. Logo, nem tudo que ele vê é real. A resposta dos espíritos é fenomenal, confira comigo. O que ele vê é real para ele. Mas, como seu espírito está sempre sob a influência de ideias terrenas, ele pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, pode exprimir o que viu numa linguagem que condiz com os preconceitos e as ideias em que foi criado, ou com os vossos, a fim de ser melhor compreendido. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar. Quando o sujeito sai do corpo na mediunidade estática, que ele está absolutamente livre, muito mais livre do que no sono do corpo físico, muito mais livre do que o sonambulismo, que já é mais livre do que o sono do corpo físico. O estático está muito mais livre, tanto que a gente já viu em vídeos anteriores que, se deixar ele por conta própria, ele acaba desencarnando. É a única mediunidade que leva a isso, né? Então, por inanição, né? Porque fica fora do corpo, não quer voltar, enfim, e aí o corpo acaba morrendo. É uma liberdade muito grande. Porém, no entanto, contudo, todavia, vai depender da capacidade que nós temos de nos expressar. E para quem a gente está falando. Então, o sujeito pode ser muito evoluído e na mediunidade estática ele está fora do corpo, está vendo coisas incríveis, mas que nós não temos capacidade de entender. Então, ele vai falar de uma maneira mais grosseira, mais simples, de acordo com o que nós podemos entender. E outras, ele mesmo não tem capacidade de explicar o que está vendo, até porque não tem semelhanças, não tem analogias, não tem comparações com aquilo que tem aqui na Terra. Então, se vê uma coisa fenomenal, é como explicar, por exemplo, explicar a luz para uma pessoa que é cega de nascença. Como você explica a luz para uma pessoa que é cega de nascença? Como você explica as cores para uma pessoa que é cega de nascença? Né? Você teria que pegar e explicar para ela o espectro da luz, quanto que ela, a energia que ela gera, mais azul, mais vermelho, dependendo da quantidade de Kelvin, essa luz é mais clara, é mais escura, mais branca, menos branca. Como é que você vai explicar para uma pessoa que é cega de nascença o que é o branco, que é a cor branca, né? Que é a junção de todas as luzes fica luz branca, todas as cores fica luz branca. Então, tem coisas que não dá para explicar. E muitos que têm mediunidade estática não têm evolução.
A mediunidade diz respeito a uma disposição orgânica, não tem nada a ver com evolução. Temos médiuns fabulosos, extraordinários, né, no sentido de médiuns de capacidade mediúnica e que são de uma moral horrorosa, né? Então não precisa ser evoluído para ser médium. A mediunidade vem do corpo físico. Na realidade vem do perispírito e o corpo físico reflete o perispírito. Então nós estamos falando de uma capacidade orgânica que independe da evolução. E aí a pessoa pode não ter a mínima noção do que ela está vendo e não conseguir expressar. Que ela está vendo a verdade, ela está. O negócio não é fantasia o que ela está vendo, o negócio é que ela não consegue passar o que ela está vendo por sua falta de evolução, ou pela sua evolução ela está vendo tudo, mas para nós que não temos evolução não consegue traduzir em palavras com comparações, com analogias para a gente poder entender. Seria mais ou menos isso. 444. Qual o grau de confiança que se pode atribuir às revelações dos estáticos? Dá para confiar no que estão falando? Resposta. O estático pode enganar-se com muita frequência, sobretudo quando quer penetrar no que deve permanecer como um mistério para o homem, humanidade. Pois, nesse caso, ele se entrega às suas próprias ideias, ou então é joguete de espíritos enganadores que se aproveitam de seu entusiasmo para fasciná-lo. Ele está vendo umas coisas lá, não faz ideia do que seja, vem um espírito, né, de gente que não vale nada, do lado e fala, isso aí é tal coisa, pode passar a informação que é isso que está acontecendo. E aí ele fala as bobagens. Isso é muito comum também, porque pela sua falta de evolução está em contato com espíritos atrasados. Então, além de não conseguir interpretar o que está vendo, não conseguir criar uma ideia na sua cabeça do que é aquilo que ele está vendo, ainda tem a situação de de ser atrapalhado, né, vamos dizer assim, por esses espíritos que também são atrasados e também não fazem a mínima ideia do que é aquilo. Né? Como você mostrar para uma pessoa a equação E igual a M vezes C ao quadrado. E aí cada um vai interpretar de um jeito. Quem tem conhecimento vai falar assim, isso aí é a equação do Einstein, né? Energia igual a massa vezes aceleração ao quadrado. Outros vão olhar aquilo e vão falar assim, nossa, que bonito isso aqui é a excelência é igual a, sabe? Então, cada um vai dar uma interpretação. Mais evoluído, com mais conhecimento, aqui fazendo um paralelo, né? Com mais conhecimento, então vai interpretar exatamente a fórmula e vai explicar. Tem gente que vai conhecer só a fórmula. Eu sei que a fórmula é a fórmula da energia. Energia igual a massa vezes aceleração ao quadrado. Mas não sabe fazer as contas, então não pode dar um exemplo mais claro sobre isso. Há pessoas que têm todo o conhecimento e já fazem toda a conta para você, já vai colocando na frente, tá vendo? É isso aqui para a gente saber e tal. Um carro a 40 km por hora batendo numa barreira, num muro, por exemplo, ele vai estar produzindo uma energia de tanto, aí vai colocar certinho. O que eu quero dizer depende do grau de evolução da pessoa. Aqui com o E igual a M vezes C ao quadrado, eu estou falando de conhecimento cultural, né? Conhecimento de matemática, mas no que diz respeito ao estático, a gente está fazendo uma comparação, uma analogia de evolução. Quanto mais evoluído, mais ele entende as coisas e o que não for possível passar, ele não passa. Quanto menos evoluído, ele vê as coisas e passa do jeito que ele entendeu. Certo? 445. O que se pode concluir dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Resposta é magnífica. Os espíritos dizem, ou melhor dizendo, é a vida passada e a futura que o homem entrevê. Se estudar esses fenômenos, encontrará neles a solução de mais de um mistério, que sua razão procura inutilmente devassar. Então, o sujeito que tem a mediunidade estática, o sujeito que tem a mediunidade sonambúlica, que é sonâmbulo, eles estão conscientes, vivendo a verdadeira vida. Onde nós estávamos antes de nascer e para onde nós retornaremos depois que o corpo morrer. Ou seja, os mistérios, os grandes mistérios da vida, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, para essas pessoas que têm a mediunidade estática, que têm o sonambulismo, é absolutamente simples. Ele fala, eu sei. Nossa, mas de onde eu vim antes de nascer? No plano espiritual, lá é assim, 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 eu vejo sempre. E o que vai acontecer comigo depois que o meu corpo morrer? Depois que o corpo morrer, você vai voltar para o plano espiritual, é assim, 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 eu vi, fui lá. Fui lá, é desse jeito, assim, 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 assim. Então, a importância da mediunidade do sonâmbulo e da mediunidade estática para reuniões mediúnicas é fenomenal. Para ficar vendo a vida dos outros, não.
mas é fenomenal para a reunião mediúnica. E tem esse bônus que é a certeza de que nós somos mais do que esse corpo que se vê. Aliás, a questão seguinte é fenomenal também. 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam adequar-se ao materialismo? Ou seja, quem tem êxtase, quem tem sonambulismo, o materialismo poderia explicar isso? Teria contribuição para o materialismo? A resposta: quem estuda esses fenômenos com boa fé e sem opiniões prévias não pode ser nem materialista e nem ateu. Então veja bem, o sonambulismo e o êxtase mataram o ateísmo, mataram o materialismo. Por quê? Porque simplesmente o sujeito sai do corpo, enquanto o corpo está, no caso do estático, o corpo está em vigília, está acordado, ele sai do corpo e vê toda a verdade, né? Vê toda a verdade, que é o que está fora do corpo, que é aquilo que existe, né? Que é o mundo espiritual. O sonâmbulo, o corpo dele dorme e ele sai do corpo e vê tudo, e o sonâmbulo lembra-se de tudo. E alguns de nós, quando o corpo dorme, a gente sai do corpo, e quando o corpo acorda, a gente volta para o corpo, a gente se lembra de alguma coisa que aconteceu. Ou seja, o êxtase e o sonambulismo, eles mataram o materialismo, que são aqueles que acham que morreu, acabou, e matou o ateísmo, que são aqueles que não acreditam em nada após a morte do corpo físico, e nem além do corpo físico, né? Como se não existisse absolutamente nada. Mata essas duas teorias. É simples, 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 né? Basta querer ver. Tem aqueles que não querem ver, igual a Terra é redonda. Tem os terraplanistas, que eles acham que a Terra é plana e inventam histórias mirabolantes para dizer que a Terra é plana. E você precisa só de uma situação. Para ver que a Terra é redonda, você precisa só de uma situação. Você pega uma pessoa na Europa, vamos colocar na Inglaterra, e coloca um cabo de vassoura em pé assim, um cabo de vassoura na Inglaterra, e uma pessoa nos Estados Unidos coloca um cabo de vassoura em pé. A sombra tem que ser exatamente igual nos dois. Se não for exatamente igual nos dois, é porque a Terra é redonda e a curvatura da Terra impede que as sombras sejam iguais. O terraplanista vai querer criar 1001 situações. Quem pilota avião e sai da Europa para os Estados Unidos, viaja na mesma velocidade que a Terra está rodando. Na mesma velocidade que a Terra está rodando. E praticamente você sai da Europa às 9 horas da manhã e chega às 9 horas da manhã nos Estados Unidos. Oh, como isso é possível se a Terra é plana? Não é possível. Aliás, vista de cima, você vai ver o avião parado como se a Terra estivesse rodando, porque a velocidade é exatamente a mesma naquele meridiano que a Terra está rodando, que é 900 km por hora. Mas tem gente que vai enfiar na cabeça o tempo todo que a Terra é plana, porque isso dá um status de diferente, enfim, tem a ver com orgulho, com vaidade, com tolice. E a pessoa acha que vai brigar com você, vai discutir com você, porque ele quer ver daquele jeito. Ele quer ver daquele jeito. Se ele tiver a mediunidade estática, ele vai sair do corpo, vai ver tudo isso, vai continuar reafirmando que a Terra é plana, porque a cabeça dele está daquele jeito. Ele ganha status, ele ganha importância, ele ganha notoriedade com aquilo, né? Sem isso, ele seria insignificante na cabeça dele. E aí, sendo diferente, as pessoas prestam atenção no que ele fala. É isso. Então, se nós tivermos olhos de ver, como dizia Jesus, e ouvido de ouvir, a gente vai conhecer a verdade e ela vai nos libertar. Se nós não tivermos ouvidos de ouvir e olhos de ver, a gente vai continuar incorrendo em erros que a mediunidade estática e o sonambulismo nos provam cabalmente. E também o sono do corpo físico nos prova cabalmente todos os dias. Mas precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. É isso, eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.